Olá, uma boa noite. A gente tem falado bastante aqui no Economia e Negócios sobre o aumento na oferta do crédito. Depois de décadas que a gente fica pagando juros gigantescos, essas taxas começam a cair. Isso faz com que milhares de brasileiros desta famosa nova classe média entrem de vez e com muita vontade no mercado de consumo, com mais e mais famílias endividando e, com isso, obviamente, os índices de inadimplência têm de ser olhados com muito cuidado, muito de perto. Por outro lado, a gente sabe que é preciso preservar a saúde econômica do país como um todo, ao mesmo tempo que a gente quer garantir uma queda contínua e sustentável das taxas de juros, o que é fundamental para o desenvolvimento do país. Pois é, parece uma salada tudo isso, mas a economia é assim. Ela está todinha interligada, uma coisa puxa a outra. E daí uma das medidas possíveis para a gente administrar essa relação de crédito e inadimplência é você, obviamente, dar mais crédito e premiar o bom pagador. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei polêmica que favorece com taxas menores os consumidores com históricos de bom crédito. Oba! Eu vou ganhar essa. E é sobre isso que a gente vai conversar com o jurista Carlos Celso Orsesi da Costa, que é autor do livro Cadastro Positivo. Você sabe, né? Quero que você participe do programa. Envie sua pergunta, dúvida e sugestão para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo das nossas entrevistas de programas anteriores. Muito obrigado. Você sabe que eu acho que você acompanha meu programa há quanto tempo eu luto por esse cadastro positivo. Já recebi muitas brincadeiras, assim, porque você tem dinheiro. Não, é porque eu gasto quanto eu posso. Este é o cerne da ideia ou desta diferenciação entre o mal pagador, que antes só se, né, a própria associação comercial só tinha a lista dos maus pagadores e do bom? Eu costumo dizer que o cadastro negativo era como uma Ferrari ou um Porsche que só podia andar a 20 km por hora. Por quê? Porque ele apenas registrava aqui ou ali algum inadimplemento, alguma dívida de cada um de nós como consumidor. Enquanto que hoje o cadastro, e com os meios informáticos, nossa vida é estreitamente vigiada, nós sabemos se Fátima gosta de teatro ou de cinema, porque você paga com cartão de débito ou de crédito. A nossa vida, a informática permite essa monitoração da nossa vida. Então, a técnica do cadastro positivo é exatamente a contrária do negativo, é a busca de todos os nossos adimplementos, nosso histórico de crédito como consumidores. E, aliás, seria muito mais bonito a gente ter as notícias até dos telejornais, assim, o nível de adimplemento e não o nível de inadimplência, né? De um modo geral, desde que a lei entrou em vigor até agora, e até o teu lançamento do livro, provavelmente você teve essa busca de acompanhar. O que muda? O que está no comportamento das empresas e das pessoas? O cadastro positivo, embora lei, ainda depende de regulamento pelo governo federal. O Ministério da Economia, ou da Fazenda, está, e do Comércio Exterior, enfim, estão preparando um regulamento através de decreto, em que se vai solucionar algumas dúvidas que haviam em relação à forma de funcionar o cadastro positivo. Que dúvidas, por exemplo? E o que você acha que vai ser o caminho? Enquanto isso, eu já mostro o livro para o nosso telespectador já ir se inteirando de tudo o que já está sendo discutido. A principal dúvida técnica é que a lei diz: apenas o consumidor tem que autorizar o seu ingresso como consumidor positivo, ou seja, ele tem que autorizar para entrar no cadastro positivo. Para que as instituições ou para que, quando eu for comprar algo, alguém saiba que eu sou o cadastro positivo, vai? Não é uma imposição, é um direito do consumidor entrar ou não, ser ou não
um consumidor positivo. E essa é uma das grandes dúvidas, como isto se faz na prática? Será na loja em que ele vai buscar fazer uma compra a prazo? Será na financeira, que vai propriamente dar a ele o crédito? Será nas instituições de proteção ao crédito, como é o caso da Serasa ou da Boa Vista Serviços, que sucedeu à Associação Comercial, que é o SCPC? Então, esse aspecto, por exemplo, depende de regulamento. E já houve uma reunião no mês de abril, entre as principais entidades dos bancos, do comércio, da indústria, e isso já parece que já se chegou a um entendimento de como isso deve ser feito. Que, obviamente, tudo isso deveria esbarrar simplesmente na questão do custo, né? Quem vai fazer o levantamento, é isso? Não, eu digo, o principal aspecto é da autorização. Quanto ao custo, isto é sempre debitado àquele que consulta, não é? Você não acredita? Porque eu lembro há um tempinho atrás, quando eu ainda fiz uma vez uma entrevista com o pessoal da Serasa, antes até, acho que até de Experian, e com o SPC também, antes também da Boa Vista. Muito se falava da questão de ter créditos diferenciados, ou seja, de a partir de um determinado momento, você ter uma competição muito forte até entre as instituições financeiras, a própria financeira, banco, para caçar esse consumidor positivo. É esse que eu quero, porque certamente a tendência dele não me dá golpe e eu vou dar a ele algumas vantagens. Você acha que nós vamos chegar nesse estágio? De melhoria do sistema? Eu não tenho a menor dúvida que o cadastro positivo vai se tornar uma realidade, talvez não no imediato, curto prazo, mas dentro de um ano ser uma coisa comum, ou 2, até no máximo, porque ele é assim em todos os países civilizados, vamos dizer, de primeiro mundo, né? O Brasil caminha nessa direção, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, todos os países da Europa adotaram o sistema de cadastro positivo e em todos esses países está dando certo. E o cadastro positivo exatamente vai permitir, através do chamado credit score, essa palavra inglesa, que eu não gosto muito de palavras inglesas, eu costumo usar um sistema de pontuação, uma nota, uma classificação de risco. Tem várias palavras que possam dizer o que é isto. Eu adoraria ser AA. Né? Que nem a classificação AAA. Mais. AA plus. Plus. Mas exatamente cada um de nós vai receber uma pontuação. Com base em quê? Com base num conjunto muito grande de informações. Por exemplo, o seu consumo de luz. Você sabia, minha cara Fátima, eu sei que você sabe, mas... Tudo não. Mas pelo consumo de energia de uma casa, de uma residência, é possível, através de fórmulas matemáticas, você imaginar, identificar o que eu tenho dentro da casa. Quem é aquele consumidor, quanto ele ganha, quanto ele deve gastar, o que é traça-se perfis. Hoje é muito... E provavelmente o que ele tem, né? Se ele tem uma geladeira só, quantas televisões, quantos computadores, etc. Você citou a comparação do Brasil com outros países de primeiro mundo. A gente, no sistema financeiro, tinha, até há pouco, algumas vantagens e algumas alavancas mais importantes que outros países. Por outro lado, também temos os juros mais caros. Essa correlação de o exemplo para outros países de controle versus cadastro positivo e versus juros, como é que vai ficar no futuro? E você me responde logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. Economia e Negócios de volta na nossa conversa com o advogado Carlos Orcese da Costa, autor do livro Cadastro Positivo. É sobre cadastro positivo que a gente está conversando. E eu deixei, você citou no primeiro bloco, a questão em alguns países de primeiro mundo, o cadastro positivo já ser uma realidade, uma coisa muito importante que ajudou o sistema. Porém, a gente viu na crise de anos atrás como o Brasil passou, de certa forma, ileso versus
os outros países, principalmente Estados Unidos, de concessão indiscriminada de crédito. A gente tem um lado que é melhor que eles, esse outro lado do cadastro que ainda não tínhamos, mas juros maior do que qualquer outro lugar. Como é que você vê o futuro com esse cadastro positivo realmente entrando? Tudo isto melhora? Vamos ter mais os positivos do que os negativos? Olha, Fátima, nós vivemos no mundo da informação e a informação virtual. Portanto, quanto mais informação eu detiver como analista de crédito, melhor. Você não contrata uma babá para cuidar do seu filho sem que ela dê referências. Claro. Ora, então, o que o cadastro positivo vai fazer é reunir todo esse cabedal de informações de cada um de nós para conseguir enxergar. Eu costumo dizer uma frase engraçada. O cadastro positivo é alguém no presente, com base no passado, tentando adivinhar o futuro. Porque é com base na sua análise histórica, ou seu histórico de crédito, seu histórico de pagamento. Se você for um mau pagador, com certeza o cadastro positivo vai identificá-lo como mau pagador, de modo que o cadastro positivo não é uma panaceia para todos os males, que vai ser uma coisa muito boa para todos. Não, ele vai ser bom para aqueles que são bons pagadores. Por outro lado, ele vai ser um pouco mais rigoroso do que hoje existe. Porque hoje só me acusa a inadimplência mesmo, de fato, depois de 3 meses que eu não pago. Ele vai identificar os atrasos, se aquele consumidor é contumaz ou teve um pequeno problema qualquer, não é? Ele vai permitir ao analista, é claro que as fórmulas são muito sofisticadas, mas vai se permitir identificar inclusive o grau de risco. Não dou crédito para quem diz para mim que se eu sei que o cara é mau pagador, portanto, minha taxa de inadimplência tende a diminuir. Estou errada? Você está certíssima. Eu digo assim, se você for identificada como boa pagadora, com certeza a tendência é de que os seus juros caiam. Por quê? Porque eu, como emprestador de dinheiro, como financista, uma financeira, terei interesse em tê-la como cliente. Já um pagador mediano, ele será avaliado como tal. E a taxa de juros para ele poderá ser um pouco superior. Num terceiro estágio ou degrau, se eu conseguir enxergá-lo como um péssimo pagador, eu sequer vou emprestar a ele. Então, portanto, nós temos uma gradação muito grande. E eu aí quero falar com você, vem cá. Quero falar com você que fica pedindo dica aqui, toda hora, tem empresário que fala, poxa, Fátima, economia e negócio tem que cada vez mais caminhar para prestação de serviço, para o empresário. É isso que a gente é, tá? Uma super prestação de serviço com especialistas que a gente traz aqui. O que o Carlos está dizendo com toda clareza? Quem sair na frente, o banco, a financeira, a empresa de crédito, quem sair na frente com esse diferencial tem uma oportunidade gigantesca no mercado. Adoraria que amanhã meu e-mail tivesse abarrotado de vários gerentes de bancos oferecendo, ok, você quer com um juro diferenciado que é diferente nesses 3 níveis. É isso que você acredita? É uma competição mais acirrada? Precisamente. Eu acho que quem sair na frente, usando o cadastro positivo, e não só usando, dando àquele que merece um juro mais baixo, que este é o objetivo de todos nós, não é? Quem sair na frente, você usou essa palavra, vai até do ponto de vista de mercado, de marketing. Imagine uma grande rede de comércio dizendo, aqui Varejo nós temos mesmo. positivo e vamos premiar aquele bom pagador. Puxa, quantos bons pagadores também não procurarão essa loja? Então, eu vejo o cadastro positivo como uma mudança de mentalidade. Nós, brasileiros, temos que começar também a respeitar os contratos que fazemos. Nós
temos que ter essa consciência de que agora o cadastro positivo é bom, muito bom. Tem sido assim nos países em que foi aplicado. A média dos juros cai. Agora, por outro lado, aquele que costuma atrasar, que tem o comportamento, vamos assim dizer, duvidoso, não porque tenha tido um caso de médico na família, um desemprego, às vezes. Não é uma coisa pontual, né? Que seja, vamos dizer a palavra exata, que seja um pouco malandro, né? Este não vai se dar bem com o cadastro positivo. Ótimo, o mundo não é dos malandros, Não nem é. dos espertos. É verdade. O mundo é dos honestos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais cadastro positivo para você. De volta com Economia e Negócio, na nossa conversa com o advogado, jurista Carlos Celso Orcese da Costa, autor do livro Cadastro Positivo, que está aqui. Então, o que no livro você aborda? É a lei? Você comenta item por item da lei. E o que ela tem de diferente até em relação a outros países, o que pode mudar muito o comportamento do sistema no Brasil? Eu comento todos os artigos da lei e do ponto de vista mais do aspecto jurídico, também econômico. A lei tem pontos polêmicos, sem dúvida nenhuma. Um deles é a questão que eu há pouco me referi da análise de risco. Porque, como a nossa sociedade é muito dinâmica, muito rápida, haverá uma certa tendência, como já existe em outros países, de tudo se sintetizar numa nota, não é? Então, o cidadão começa a perder um pouco da sua identidade, ele se torna um número, não é? Ele é um consumidor... A gente já é. Infelizmente. A gente já é. Mas eu deixe de olhar a pessoa e comece a analisá-lo conforme a estatística. Portanto, essa análise de risco que vai acabar atribuindo uma pontuação, porque há diversos tipos de análises sofisticadas, conforme se é um negócio grande, um negócio imobiliário, se é uma compra de um livro, ela é uma compra barata. Enfim, há diversos tipos de análise. O risco é de que o consumidor receba uma pontuação e não saiba por quê. Exatamente, ele está, digamos, eu nunca atrasei e de repente eu estou com uma pontuação baixa. Então, suponhamos, aquilo que eu brinquei no começo, que eu queria ser A ou A mais alguma coisa. Se aparecer se B, aparecer B, eu vou ficar louca da vida. Você vai ficar incomodada. Aí eu vou a quem? Este é uma coisa que a gente já... Eu não entendi como é que ficou... a quem eu recorro? A quem me deu essa nota? Entre os direitos do consumidor, que a gente usa a palavra cadastrado, a lei fala em cadastrar, é exatamente de saber como e por que você está recebendo um determinado credit score ou uma pontuação. Você esperava uma pontuação de 700 pontos e, de repente, você está com 500. Então, você tem todo o direito de, reclamar a informação. A quem? As empresas que monitorarem o sistema, de proteção ao crédito. Que é a questão ainda não regulamentada pelos ministérios de Indústria e Comércio. Esse direito já está na lei, não é? Porém, não a quem cabe a responsabilidade, é isso? Não, a responsabilidade cabe àquele que lhe atribuir uma pontuação, seja uma Boa Vista, seja uma Serasa, seja um banco, seja uma loja, enfim, todos aqueles que tiverem elementos para dizer que você é um consumidor cujo credit score é X. A última questão que eu também te peço para responder rapidinho, que o tempo da gente está esgotando. Sim. O comércio ficou um pouco em dúvida se ele teria algum ônus. Este ponto é o que é exatamente o principal ponto a ser objeto de regulamentação. O consumidor ele vai dar uma única autorização. E quando ele der essa autorização, ele vai para um cadastro único, que, a meu ver, é a única maneira do sistema funcionar. E quando, por exemplo, uma loja consultar a respeito de A, B ou C,
vai dizer, não, ele é cadastrado do cadastro positivo ou não é cadastrado do sistema positivo. Super obrigado por seus esclarecimentos. Obrigado a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado com Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite aqui na Record News. Mas a qualquer momento no site r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.